A questão que me é colocada, que diferença faria uma gestão democrática, obriga-me, de certa forma, a começar por duas constatações. A primeira constatação é de que a gestão democrática desapareceu, eclipsou-se do discurso político e normativo em Portugal ao longo dos últimos anos. Veja-se a título de exemplo que o atual Decreto-Lei 75 de 2008, que regula a organização e administração das escolas portuguesas, refere-se 63 vezes à palavra gestão, mas nem uma única vez enuncia a expressão gestão democrática. Isto é muito significativo. Dá a ideia que a expressão gestão democrática não apenas saiu de moda, mas é relativamente marginal, eventualmente ilegítima, ou pelo menos perdeu força de legitimidade no interior do discurso político. Ora, a segunda constatação é aquela que lembra, e insiste nesse facto, que apesar da erosão da gestão democrática enquanto discurso e enquanto prática efetiva no interior das escolas, a Constituição da República Portuguesa não foi alterada e inclui essa dimensão relevante da participação na gestão democrática das escolas, e também não foi alterada a Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, onde o mesmo princípio aparece expresso. De resto, acrescentaria que a gestão democrática tem uma grande centralidade na Constituição da República Portuguesa, porque é uma outra forma de exprimir uma ideia crucial, que é a ideia de autogoverno, ou até, num patamar mais desenvolvido, de endogoverno, e sendo certo que o endogoverno, o autogoverno, é muito mais claro no que concerne às instituições de ensino superior, não podemos de forma alguma condicionar este princípio a estas instituições, desprezando a possibilidade de caminhar progressivamente para graus mais elevados de autogoverno e de autonomia das escolas e agrupamentos do ensino básico e secundário. Uma outra derivação desta questão é aquela que afirma com clareza que o ideal de autogoverno que na nossa Constituição aparece com a expressão de gestão democrática, não é apenas uma matéria de governo, de administração e de gestão. Ela é uma matéria crucial em termos de uma pedagogia democrática, de uma pedagogia para e pela participação. E desse ponto de vista, nós temos como consequência que o ilidir desta expressão e deste discurso e desta prática da gestão democrática foi compatível com a emergência de uma retórica sobre o reforço da autonomia das escolas, a expressão que nós temos usado insistentemente sem consequências de maior desde 1987, desde o 11º Governo Constitucional, com uma carga semântica por vezes exagerada face às realizações concretas no terreno. E, portanto, significa que, de certa forma, uma gestão democrática em crise é compatível com um discurso de autonomia que surge mais insistentemente como uma autonomia heterogovernada, quer dizer, é uma autonomia processual e instrumental do género executem perifericamente as decisões centrais que a política e a administração já decidiram que vocês deveriam executar. E isto é relevante porque contraria a história política, educativa, social e até os pilares teóricos fundamentais daquilo que foi, a partir da Revolução de 25 de Abril de 1974, a instituição da gestão democrática das escolas, uma construção de baixo para cima e não do Estado para as escolas, realizada no interior das próprias escolas, a partir de 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar, a eleição, em substituição da nomeação governamental dos diretores das escolas industriais e comerciais e dos reitores dos liceus. Em segundo lugar, a dimensão da colegialidade. Estes diretores e reitores foram afastados e foram eleitos pelas então chamadas comissões de gestão. Mais tarde, a partir da legislação de 1976,
designadas conselhos diretivos e, posteriormente, conselhos executivos. Portanto, a colegialidade, segunda dimensão, e a terceira dimensão, a participação da decisão. Na verdade, nestes primeiros anos, em que há pouca regulação dos fenómenos da gestão democrática, da autogestão e da autonomia, é o momento em que as escolas e os atores escolares gozam de mais autonomia. E há uma participação no processo da decisão. Ora, isto não é o que se verifica. Realmente a eleição ficou subordinada apenas hoje à eleição para os membros do Conselho Geral, não há eleições nas escolas e agrupamentos. A colegialidade é um valor em crise, foi remetido para o Conselho Geral, mas optou-se por um órgão unipessoal chamado diretor. A participação no processo da tomada das decisões é uma participação fraca, enfraquecida, pouco significativa, uma vez que se trata de tal autonomia heterogovernada, extremamente limitada e condicionada. Portanto, a pergunta é esta: se nós tivéssemos uma realização razoável, não tinha que ser, enfim, excepcional, da gestão democrática das escolas, nós teríamos hoje a capacidade, por exemplo, para decidir por um órgão de gestão e administração unipessoal ou colegial, e não temos, já tivemos no passado, a partir de 1998, teríamos um Conselho Geral que seria um verdadeiro órgão de direção, e não é, teríamos uma expressão democrática e eleitoral muitíssimo maior das escolas, evitando a concentração de poderes no diretor, que nomeia e demite quase tudo e quase todos, e tem essa prerrogativa. Não teríamos a possibilidade de ter um diretor ou uma diretora 16 anos consecutivos no cargo, o que é efetivamente uma característica única no interior da administração pública em Portugal. Teríamos, sobretudo, escolas e agrupamentos menos subordinados à administração central e menos controlados pela burocracia eletrónica ou informática. Teríamos, ao invés, a possibilidade de construir um sistema policêntrico de administração educacional, isto é, um sistema em que as escolas não são entidades periféricas, são entidades com efetiva centralidade. Teríamos, enfim, e com isto termino, um contexto mais democrático e mais participativo, sem o que a educação para e pela democracia se revela uma impossibilidade. E isto nós sabemos muito bem há mais de um século, desde os trabalhos de John Dewey, em 1916, Democracia e Educação, até aos trabalhos em Portugal de António Sérgio, por exemplo, de 1915, na Educação Cívica.